episódio do OnCast, o podcast da comunidade. E hoje estamos recebendo a visita de duas ilustres escritoras aqui da cidade, a Geisa Galvão e a Paula. As duas hoje vão estar falando um pouco sobre as literaturas que elas escreveram e vão estar comentando e batendo um papo mais descontraído sobre os livros e sobre o mercado literário aqui na cidade. Olá, boa noite. Tudo bem? Eu sou a Paula Carminati. Olá, boa noite. Eu sou a Paula Carminati. Lancei em 2020 o livro Os Talismãs de Jade, que é uma fantasia medieval com nuances de romance romântico também. E espero que a gente possa conversar bastante sobre literatura, sobre universo pop, criação de histórias, enfim. E eu tenho certeza que vai ser uma noite muito agradável. Olá, boa noite. Olá, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês. É Paula, acabei de conhecer, um prazer. Prazer. Eu sou também aqui no, no projeto Aviso Taon, que é um projeto que eu ansiava conhecer já tinha um tempinho, né? E agora estou super feliz de estar aqui com vocês, ok? Sim, eu me chamo Geisa Galvão, conforme você já disse. Eu sou professora da rede municipal, já tem um bom tempo, e eu venho produzindo literatura infanto-juvenil com o intuito principal de incentivar a leitura e a escrita das crianças, que eu vejo que a gente está sempre batendo na tecla, né, que tem essa dificuldade, então pensei em fazer alguma coisa. E aí, já aproveitando ali o gosto que eu tenho também pelas leituras, e eu aproveito, então, essa oportunidade e trabalho também, além da fantasia, a questão do histórico e geográfico, que à medida que eu incentivo a leitura, eu também incentivo um conhecimento sobre a historiografia do nosso Estado. Prazer estar aqui no projeto, no segundo episódio do OnCast. E vamos estar falando um pouco sobre essa parte mais literária. Como vocês veem o mercado liarense na questão da visão nacional? Tipo assim, eu estou lançando um livro e poucas pessoas da minha cidade conhecem meu trabalho, mas muitas pessoas de fora já reconhecem. Como vocês assim, vão se sentir? Qual é a visão que vocês têm dessa parte regional aqui e a mais ampla? Eu senti um pouco de dificuldade, mas foi mais em relação à pandemia, porque eu tinha tudo planejado para lançar o livro em 2020, então já estava pensando assim, quais os contatos que eu faria para fazer o lançamento, se eu faria parceria com alguma empresa, alguma cafeteria, né, ou alguém que da área de marketing aqui da região, da área literária também. Só que veio a questão da pandemia, tudo fechou, os eventos foram proibidos, né? E foi necessário fazer isso também. E nós tivemos a oportunidade de trabalhar no meio virtual. Eu acho que hoje a gente tem um privilégio, hoje quem é escritor, artista de uma forma geral, tem o privilégio de contar com um ambiente virtual para você poder divulgar suas obras. Então, acaba que eu divulguei mais, foi no ambiente virtual mesmo. Então, assim, fazer um trabalho de divulgação aqui na região, eu não pude fazer ainda por conta disso. Mas o plano é, a pandemia se tranquilizando, eu quero me voltar para essa área, eu quero visitar escolas, se tiver, eu sei que a escola trabalha, né, com eventos culturais, então você poder estar lá, conversar com os adolescentes, conversar com os jovens, que é o público principal que lê fantasia, que lê romance,
É o infanto-juvenil, né? O infanto-juvenil é você estar perto mesmo do seu público, até porque você vai fomentar a leitura também, vai despertar o interesse dos jovens pela leitura, e através dos romances contemporâneos, eles se voltam para o clássico também. Então, eu quero fazer esse trabalho tão logo seja possível. Bom, eu já vinha desenvolvendo um trabalho, inicialmente nas escolas, como eu disse, e o que tem me ajudado muito, como a colega também já falou, ó, a questão das redes sociais. Eu uso bastante o Facebook. A minha sorte é que eu tenho alguns seguidores, inclusive da comunidade escolar, que já me acompanham, e os novos que eu venho recebendo, né? Estou sempre recebendo pessoas novas. E uso também um pouco do Instagram, e um pouco do YouTube, mas não exatamente no meu próprio canal. E as relações elas vão crescendo aos poucos. Tenho a sorte, eu diria, tenho a sorte de ter um bom contato aqui na cidade, que vem me ajudando a desenvolver esse trabalho. Mas ainda assim, dá para sentir que é pouco. É preciso fazer mais, é preciso chegar mais perto desse leitor, né? Eu venho assim de um contato interessante com o programa Assim para a Literatura, também que é um outro ponto, né? Que é um outro canal que ajuda bastante, mas ainda assim a gente sente que é pouco, precisa, né? E eu vou fazendo de acordo com as possibilidades e, é claro, projetando sempre algo mais, não desistindo, porque fácil não é, nunca foi, não vai ser também. Tem que desbravar isso aí, esse caminho. Não é fácil ser autor, não é fácil ser artista, não é fácil ser empreendedor no Brasil. A gente luta muito. É interessante você falar isso, porque não é só escrever, né? Escrever é só uma parte do processo. Você tem que ter uma rede de contato, você tem que estar com as pessoas, você tem que ter visibilidade, você tem que ter conteúdo, tem que saber se colocar, tem que apresentar um projeto. Não é só eu quero fazer, está aqui, né? E espero que as pessoas gostem. Não, você tem que mostrar. Fez, tem que mostrar, né? Tem que garantir que está ali, que é interessante, mostrar que é interessante, mostrar que você também tem prazer no que está fazendo. Senão, tudo que você fez acaba que não tem efeito, né? Acaba perdendo. Exatamente, é arte, mas também é um negócio. Você está investindo seu tempo ali, você está investindo recurso para você fazer o livro aparecer. E mesmo para quem faz publicação digital, de livro digital, muitas vezes as pessoas pensam assim, o digital ele é mais, acaba sendo um investimento menor, mas não é tão menor assim, porque você só não vai ter o custo da impressão, mas você vai ter o custo da revisão, você vai ter o custo da diagramação, da capa, então tem toda uma série de questões aí por trás até o livro ele tá nesse formato aqui, bonitinho. Eu até comentei com o nosso amigo Davi Oliveira, no dia do lançamento do Maíra, que foi o último livro, eu falei, Davi, pelo amor de Deus, que eu não aguentava mais, que tinha que fechar esse projeto, tinha que fechar. Aí ele falou, mas olha que você já fez livro. Eu falei, fiz, mas cada um que sai é um processo novo, é uma batalha travada e tem que fechar. Começou, tem que terminar. Então tem que ter muita coragem para terminar o livro, né? Então, assim, escrever é só um processo. A questão da revisão é uma outra situação bastante complicada, porque, no meu caso, eu tenho cerca de 3, 4 pessoas que fazem a revisão. E o meu marido é da área de letras, que também faz. Né? Claro, não tem esse gasto com ele, mas eu também pago pessoas por fora, porque eu não fico só com um especialista, né? Aí ele até fala, mas eu já revisei. Eu falei, não, mas eu quero ter outro parecer, eu sou muito assim, preciso desse parecer. E, querendo ou não, eu acabo tendo muitos gastos, né? A questão da arte, da capa, da diagramação, por mais que a gente se esforce para fazer do nosso jeito, fazer em casa, ao final o especialista vai ter que dar o toque final, né? E quando vai para a editora, então, é um bate-volta de texto, né? Diagramação, que ficou, que não ficou, e você fica ali. Gente, eu fico no pé até acabar. Não sou aquele autor que deixa o texto lá e que sai.
Ah, saiu, tá bom, vamos acabar com isso, porque é tão cansativo que dá vontade de você falar, chega, me dá esse livro aqui, né? Mas eu prefiro ficar no pé até o final. É bem isso. Antigamente eu achava que era só revisão ortográfica, né? Ah, terminou a semana para revisão ortográfica. Mas não é. Você tem várias etapas. Alguns autores seguem todas as etapas, outros seguem menos. Vai depender do estilo de texto, vai depender da necessidade do livro também. Tem livros que vão precisar de algumas etapas a mais, outras não precisa menos. E isso não necessariamente tem a ver com o grau de conhecimento do autor, não é isso. Às vezes é o estilo do livro que precisa. Se for um livro mais técnico, se for um livro já mais voltado para entretenimento. Então, cada livro tem a sua necessidade. Então, vai ter livros que vão precisar de uma leitura crítica, tem livros que vai precisar de uma preparação, tem livros que vai precisar de um copydesk, tem livros que só a revisão ortográfica já vai ser suficiente. Então, depende. Cada livro é um processo, como a colega falou um pouco mais cedo. E se tiver ilustração, é outro processo. E bem grande, porque vai ter que ser compatível com o texto, com o perfil do risco que o autor deseja, e você encontrar o risco certo que atende ao seu perfil também não é fácil de encontrar, né? E sem contar o valor. É Exatamente. muito caro, a ilustração é muito cara, muito cara. É a essência da sua obra, né? Você conhecendo o perfil do trabalho, do seu público leitor, o perfil do seu público, você vai falar o que é a idade de quem está fazendo leitura, já está trabalhando, ou está em idade escolar ainda, quais os gostos dele. Tem leitor que vai gostar de um perfil de ilustração que é mais voltado para anime, que é mais voltado para quadrinhos, tem perfil que já prefere um traço mais realista, né, mais adulto, então depende muito e é bem isso mesmo. E além disso, você tem que casar com a sua essência também. Então você faz isso, mas você bate o olho na ilustração, você fala, é isso que eu quero para minha obra. Tem que ser assim, senão não vai fechar, né? Tem que ficar ligado. E um outro ponto que eu tenho observado, encontrar um ilustrador bom não é fácil, não. Para mim, a capa me atrai mais. Sim, a capa ela é um chamariz. Por mais que a gente fale assim, não julgue o livro pela capa, mas não tem jeito. Não é que você vai olhar o livro e vai falar, ah, não vou ler, esse livro é ruim por causa da capa. Não, não é isso. Mas é um cartão postal. Você passa numa livraria, você bate o olho, às vezes você não está com intenção de comprar um livro, mas se você bate o olho e a capa te agrada, te acende o desejo de comprar aquele livro. Já aconteceu isso comigo muitas vezes. Então, tem várias situações que eu comprei livros que eu não gostei da capa, mas porque eu já conheci o autor, eu já conheci o estilo, às vezes porque eu tinha lido uma resenha, eu gostei, era do estilo, comprei. Mas se eu estou passando num lugar ou num site de livros e sem nenhuma. Desculpa, gente. Desculpa. Sem nenhuma pretensão de comprar. E um livro ele tem uma capa que me agrada, acende o desejo na hora de ter o livro. Sim, falando em capa, eu sofri um pouco para encontrar esse rosto aqui, ó. Olhando, dá para perceber que é um rosto indígena? Não dá para perceber. Mas eu precisava de um rosto mais próximo possível do indígena.
Então, como que eu faria uma coisa dessas? Aí, a das imagens que eu tinha na minha disposição, eu pensei, esse narizinho aqui, eu acho que se encaixa, que ficou, né? E como não dá para garantir o tamanho do olho dela, ela está olhando para baixo. Então, acho que dá para a gente fazer dá para um trocadilho aqui, vamos ver aqui, né? Então, assim, acabou ficando no preto e branco exatamente para dar esse suspense, se parece ou não um rosto indígena, né? E aí tem a escolha do nome também, Maíra, foi feita toda uma pesquisa, né? Qual nome encaixaria aí nessa personagem, nessa protagonista, nesse rosto, tudo muito, né? São detalhes, detalhes que a gente tem que ficar atento, não pode deixar passar. A pessoa vai querer dar uma significado, e talvez conta a história de outras pessoas aí, por aí ela vai buscando assuntos variados ali, né? O assunto principal do livro. Muitas vezes eu, quando estou fazendo leitura de alguma coisa, eu vejo que é interessante, eu destaco ali, procuro coisas relacionadas ao assunto ali, com novas coisas, novas pessoas, novas informações. Até mesmo você vai buscando ali a coisa que você não conheceu, talvez você conheça talvez de outra forma, ver outras perspectivas e visões. É, uma leitura puxa a outra, né? Isso que é interessante. Isso. E é fascinante quando você está nesse processo de criação da história, é que tudo se conversa. Então, você cria os personagens, você cria um enredo, você tem uma premissa e você vai falar sobre determinado tema e tudo vai falar sobre aquele tema. As falas dos personagens vão falar daquele tema. Não é que você vai chegar levantando uma bandeira e fazendo um discurso ali na história. Não é isso. Você não está fazendo um discurso. É o seu personagem que vai falar sobre aquilo, na vivência dele, na conversa, na fala, em determinado fato que vai acontecer. Aí você, na capa, você vai colocar alguns elementos ali que estão se conversando com a história. Então, você vai amarrando tudo para que cada elemento que o leitor bater o olho vai falar assim. Talvez ele conscientemente ele não perceba que aquele elemento ali tem a ver com o tema, mas no inconsciente ele vai perceber, ele vai captar, ele vai sentir. Automático. É automático. Ele vai ligar todos os pontos e é o que vai fazer a magia da história acontecer. Quando você lê O Senhor dos Anéis, você fala, por que o Senhor dos Anéis é tão fantástico? Por que parece que você mergulha num sonho quando você está lendo ou quando você está assistindo? Porque cada elemento conversa um com o outro. Então é isso que é interessante. Com relação a um livro longo, eu leio com facilidade, mas na hora de escrever, eu prefiro fazer algo mais resumido, né? Porque o meu foco é para incentivar a leitura. Então, o meu público é o público que está chegando agora, né? Claro que tem adulto que lê, gosta, ok, fico feliz, muito feliz. Mas meu público-alvo é o juvenil. Então, eu tenho crianças comigo que nunca leram nada, né? Então, eu prefiro deixar algo mais resumido, né? Uma história cheia de conteúdo, mas não muito longa, né? Mas é claro, com os detalhes, né? São muito interessantes, né? Sim, sim, não, faz total sentido o que você falou. Eu tenho uma amiga, a Josi Guerreiro, que ela
lançou um livro também, o público-alvo dela também é para público infanto-juvenil. E ela escreveu um livro curto, bem direto. Ele é um livro assim que você pega, lê uma página e quando você pisca, você já terminou, de tão dinâmico que é, muito interessante. E as crianças, adolescentes, eles adoram. E é bem isso mesmo. É um tipo de livro para você colocar na cabeceira da cama, quando você precisa relaxar, você pega, lê e você se aprofunda naquela história. E tem uma temática agradável para você ler e abre as portas para você buscar outro tipo de literatura também. Essa é a minha ideia. Fazer o público jovem abrir para buscar novas leituras, né? Porque para quem não tem costume de ler, pega um livro e consegue dar conta dele, e com a leitura interessante, com a história interessante, o que ele fala? Puxa, eu quero ver, eu quero outro, e outro, e outro. Então, uma vez adquirido o gosto, adquirido está, né? Aí o próprio leitor já se garante para buscar algo mais, né? Então, eu penso que quando eu chego nesse ponto ali, que quando o meu leitor fala assim, gostei muito, poxa, eu li tão rápido, não sei o quê, eu pensei, claro, foi feito para isso. É uma delícia essa sensação. Exatamente. Claro, foi feito para isso, para você não demorar. Planejei para isso mesmo. E como que... Não está gravando. Eu que estou mandando. Vai cortando. De tanto que o Davi falava no meu ouvido. Peraí, gente, vai cortando. Tá ao vivo? Não, ele falou aqui. E agora? Tá. Olha, eu tô mandando no negócio. Você pega esse microfone, menino, senão eu que... O público adulto, existe um nicho dentro dos leitores, né, do mercado de leitores adultos que adoram livros infanto-juvenis, livros juvenis. Eu me incluo nisso, inclusive, que cresceram lendo Harry Potter, cresceram lendo Crepúsculo, e quando você gosta desse tipo de literatura, você não deixa de gostar porque você se tornou adulto, você continua consumindo esse tipo de literatura. Sim. Então, é interessante porque você, por mais assim, você tem um público-alvo, que é o foco, que é a maior quantidade de leitores daquele estilo de literatura, mas você pode trabalhar o mercado adulto também, com certeza você vai ter leitores de 30, 40 anos de idade que vai consumir aquele tipo de literatura, seja lendo para eles mesmos, ou seja lendo junto com os filhos, né, com os sobrinhos e tudo mais. Então, você vai ter esse mercado também ali para você trabalhar, e é muito interessante isso. Você quer falar? Para botar uma dentro, é porque eu acho que a galera vai crescendo junto. Eu até vi a reportagem assim, sobre o botar o futuro, né? A galera que eles voltaram a galera que assistia, que acompanhava eles, quando eles eram pequenos, todo mundo cresceu. E eles pensaram que quando eles faziam os shows e tal, ia ser uma galera mais nova, que ia estar acompanhando mais novo, o pessoal muito mais velho, tá ligado? Sim. Eu me lembro de ter visto isso num show que a Xuxa fez há um tempo atrás. Só tinha gente da nossa época, assim, que curtia, né? E cantava, chorava e tudo, como se fosse criança ainda. Como que marca, né? Nossa, marca demais. Então, e quando o adulto lê um livro desse, assim, para um filho, né? Ou até para ele mesmo, ele volta no tempo, né? Volta. Aquilo que é bom fica, né? Exatamente. Você resgata aquele sentimento da época de infância, de adolescência. É como se você estivesse conversando com a sua versão mais jovem. E isso rende até uns diálogos filosóficos consigo próprio. Sim. De você falar assim, nossa, eu pensava desse jeito naquela época. Será que eu imaginava que hoje eu estaria assim, que eu teria esse tipo de pensamento? O que que eu evoluí de lá para cá? E é bem interessante. Porque é muito fácil, né, falar assim, nossa, a gente tem que crescer. A gente tem que crescer. Só que uma das coisas mais difíceis que eu sinto, que eu trabalho com escola, com comunidade, eu vejo na pele, é muito difícil você lidar com a criança que ainda existe dentro de você.
Porque saber crescer é fato, né? Difícil é lidar com a criança que está dentro de você. Isso aí vai além de qualquer teoria, porque é algo que você vai carregar para sempre. Mesmo você querendo esconder isso. Os adultos, às vezes, querem esconder o lado Exato. infantil. Mas vai chegar uma hora que ele vai aparecer, né? Poxa, e é tão legal assim. É claro que certos comportamentos infantis a gente tem que superar, isso é óbvio, né? Não tô nem questionando isso. Alguns, Exatamente. Então, você é questão de amadurecimento, mas certos comportamentos da criança que existe dentro de você, por que esconder? Por que não vivenciar isso daí? Por que não se divertir? Então, eu acho que a gente já vive num mundo assim tão difícil, tão duro. A gente já passa por situações complicadas, a gente vê coisas complicadas no dia a dia. E por que motivo não se divertir? Por que que você deveria ter vergonha de falar que você lê Harry Potter ou que você lê Crepúsculo, ou enfim, que você lê Percy Jackson, você não tem que ter vergonha disso, que você gosta da Disney, você não tem que ter vergonha disso. te faz bem, né? E Exato, não atrapalha a sua vida adulta, né? exatamente. Desde que não atrapalhe a vida adulta, você tem que manter sim. É, porque a maneira de você expressar a sua felicidade, por que que você não pode dar uma risada boba de um momento simples, uma coisa tão boba? Por que você não pode fazer? Você pode. Você está feliz? Vai sorrir mesmo. Não precisa ser tão engessado, um adulto tão engessado assim, né? Para quê, né? O mundo já está duro demais. Sim, exatamente, mas a ideia é essa mesmo. Cara, se você paga suas contas, você é responsável, não está prejudicando ninguém, você é livre para fazer o que você quiser. Dá a sua risada boba, a sua risada alta, né? Seja feliz. Igual assim, vamos pegar também os vídeos enquanto eles são muito diferentes da forma que eles são escritas hoje para a forma que era escrita antigamente. Você hoje em dia tem aquela questão de censura, tem questão de como falar com essa geração mais nova. Na minha época, eu tinha outras coisas assim, na época eu falava que eu era mais novo, era uma outra forma de literatura, né? Que antigamente tinha a história da Chapeuzinho Vermelho, e que sempre o Lobo Mal era, botava, o Lobo Mal era o vilão da história. Hoje em dia eles já tentam tirar um pouco, porque é mal, trata animais, não pode fazer certo tipo de coisa. E naquela época que a gente cresceu com com essas informações, a gente não pegar assim, maltrato dos animais, tem determinado tipo de atitude. Igual hoje, se você for pegar e falar, o lenhador foi lá e matou o lobo e abriu a barriga dele. Aí já viu que censura, né? Violência. Violência, não pode. É totalmente um ambiente atual que já não é um ambiente tático, né? Assim, é a forma que ele fala que a gente cresceu, amadureceu, e a gente vê algumas coisas, né, que a gente vê hoje em dia, voltado igual a escrita lá, a parte de literatura, que não era como antigamente. Aí eu falo assim, às vezes as crianças e os jovens, eles não têm aquela tanta liberdade de ter pensamentos, assim, de ter um senso de criatividade, do que como nós tivemos, assim, porque eles pegam lá, veio uma história, vamos botar genérica, né? Mocinho, bandido, assim, não. A gente já tinha uma liberdade maior de falar. Aí a professora da escola fala, não, escreve uma história assim, você já pegava o vilão de uma história, já pegava o personagem de outro, misturava, e criava historinhas, né? Sim, hoje certos temas, né, que você vai trabalhar para o mercado, dependendo da idade que você vai trabalhar, existe sim a questão da censura, mas não é tão, é, como posso dizer, não é tão rígido assim. Então, por exemplo, violência. Você pode trabalhar violência na história infantil, mas o que você toma cuidado é com a forma como você expressa a violência. Por exemplo, você pode falar que existe um vilão que está sequestrando crianças ou que faz crueldade com crianças, enfim, você só não vai deixar muito exposto a questão do sangue, de falar que as entranhas estão para fora. Então, Como no serial, killer, tem que tomar muito cuidado. Exatamente. Então, assim, depende da forma como você vai expressar. Então, assim, existe mesmo a classificação etária para te guiar nisso daí e você se guiando e tendo
como fala, ajuda, né, dos revisores, né, de pessoas do mercado que estão ali para poder te falar, olha, isso talvez não seria muito interessante para a cidade, não é muito adequado. Se você quer trabalhar com esse público, talvez seja melhor mudar dessa forma. Ou se você quer trabalhar com um público de 12 a 14 anos, aí já pode. Então, assim, normalmente a censura está mais relacionada a temas envolvendo violência, envolvendo sexualidade. Aí o que não é que você não possa trabalhar, você pode. É só o jeito como você vai expor de acordo com cada idade. Eu tenho observado também, teve um filme da Malévola, vocês conhecem, né? Malévola. Então, eu percebi, assim, até na comunidade escolar, as pessoas não conheciam o filme, o desenho, o filme, e já pela capa, pelo chifre da Malévola, já, opa, esse negócio não presta para o meu filho, não presta. Eu vi muito isso. Aí eu falei, agora é minha vez. Eu fui assistir o filme e assisti várias vezes, porque eu amei o filme. O filme não tem nada a ver com disseminação de maldade, de violência, não tem nada a ver com isso. O filme, né, retrata ali o que é uma criança bem criada, porque a Malévola foi muito bem criada no ambiente de paz, no ambiente de amor, de carinho. Na juventude dela, ela teve a crise de identidade, você conhece a história. Ela teve a crise de identidade, isso é muito comum acontecer no momento de transição. Ela teve a crise de identidade, ela ficou muito chateada, ela foi traída, ela ficou meio que desorientada, né? Só que lá na frente, lá no final, ela reconhece, ela diz assim, uma parte que me marcou. Ela tinha feito um feitiço contra uma moça, né? Contra a menina. Ela diz assim, no final ela fala: eu revogo o feitiço, eu lanço o bem, não o mal. Eu revogo o feitiço. Ela se arrependeu amargamente de ter feito aquela maldade, né? E jamais para o final ela teve a chance de se vingar de uma maneira mortal para matar o rei, o Stefano, e ela não mata. Estava na mão dela ali, tudo de ruim que ele fez para ela, estava na mão dela, pois ela não fez, ela deixou ele vivo. E ele morreu sozinho. Ele morreu porque ele quis. Ela não teve nada com isso. Então, assim, a capa, né? Você vê, ó, a aparência ali não tem nada a ver com a maldade. É o contrário, né? É a importância do bem, do amor, a maneira que a criança é criada. Né? Então, assim, eu me apaixonei por aquela história e é algo assim que eu venho tentando desenvolver, nesse tipo aí. E é interessante isso, porque até pegando o exemplo da Malévola, quando você trabalha nas histórias dos seus personagens, a minha professora de narratologia, ela fala assim que uma das formas mais fáceis de você matar o seu personagem é você fazer ele perfeito. Porque o ser humano ele não é perfeito. Então, se você coloca um personagem que não tem defeito, que acerta sempre, que tudo que ele faz é pensando em paz e amor, que ele é autêntico demais, que ele é assim só o bonzinho da parada, a pessoa já automaticamente já vai criar um distanciamento, porque não existe ser humano perfeito. Cria meio que um ranço, exatamente. A pessoa já meio que fica assim, com o pé atrás. Então, você tem que ter um defeito no seu personagem, mesmo que seja o mocinho, mesmo que seja o herói, ele tem que ter um defeito, pelo menos. Ele tem que ter um vício, uma atitude viciosa. E você vai trabalhar em torno daquilo ali para fazer a curva dramática dele. Mesmo que seja temporário, Exatamente, o comportamento dele, porque exatamente. o objetivo é melhorar a situação. Né? Exatamente, é você fazer a curva dele de evolução mesmo. De evolução. Então, se você vai trabalhar uma série, às vezes ele começa com um comportamento dominante, ele faz a curva, melhora, e aí surge um outro comportamento viciante. Na maioria das vezes, porque você tem outros livros para você trabalhar. Então, se for uma série onde o protagonista ele continua o mesmo, é isso. Se for mais de um protagonista, aí vai aparecer um outro com outro vício que você vai fazer a curva dele. Mas se for um livro único, ele vai começar com comportamento X, vai fazer a curva, e aí a questão de como você está planejando sua história. Se você quer trabalhar fazendo com que o seu mocinho ele seja corrigido do comportamento dele, ele vai terminar corrigido. Mas existem livros que você pode trabalhar também que ele se afundou.
que ele termina a história ainda de uma situação pior do que a que ele começou também. Então depende de como você quer trabalhar. É. Uma trama praticamente pré-determinada ali já. Porque se você quer dar continuidade a uma história, você já tem que preparar alguma coisa no primeiro livro, né? Esse daqui, por exemplo, ele vai ter uma continuação aqui. Então, eu já sei de onde eu vou puxar uma continuação. Eu não fechei. Quem lê o livro vai ver que vai estar em aberto aqui, entendeu? Então, tem que deixar para, né? E dá para. E as séries são assim, né? Elas precisam desse gancho aí, já tem que já estar pronto. Exatamente, até porque a gente precisa que os leitores queiram continuar a leitura. Então você explica algumas coisas, você deixa alguns mistérios no ar, você explica alguma coisa para o leitor não ficar frustrado, né? Falar, poxa, mas não explicou nada aqui no primeiro livro. Não, você explica algumas coisas, mas aí você deixa um gancho para os próximos isso também. Aí. Isso é proposital, né? Isso, interessante. com certeza. E já aconteceu com você de você ter um personagem, você já tinha algo pré-determinado para ele, mas aí ao longo do tempo da escrita ele foi mudando e ganhando mais força do que você imaginou que tivesse. Já, com certeza. E depois tem que desenrolar para encaixar ele. Não, calma, você é de lá, você não pode passar para cá e tal. Já. Tem personagem que cresce tanto que fica atrevido, né? Fica. Já aconteceu comigo também. Aí tive que dar um jeito nele depois. Fica. Tem um secundário aqui que era para ser um alívio cômico da história, mas ele ganhou tanta importância ao longo da narrativa que eu já estou planejando para ele ser um dos protagonistas do terceiro livro. Então, quer dizer, eu já estou deixando uns ganchos ali para ele poder crescer mais. Então, assim, eu falei, você fica quietinho aí, porque você não pode ser protagonista nesse, porque agora não. Você já tem 2 protagonistas. Isso aí, então, mas espera que vai chegar a sua vez. Então, aconteceu comigo. Muito legal isso, né? Personagem querendo dominar a gente. A gente tem que dominar o personagem. Eu perguntar essa questão assim, é igual quando vocês estão escrevendo, bate aquela síndrome do impostor, no caso, vocês estão escrevendo a história, aí, no caso, você tem na mente, assim, você está o personagem, no caso, ele está se auto-escrevendo, né? E você fica pensando, mas peraí, sou eu que estou escrevendo ou tem uma pessoa ali, no caso, o personagem está escrevendo essa história e no caso, eu estou vendo essa não. Aí bate aquela síndrome do impostor que fala, eu sou eu que estou fazendo, eu tenho Nossa, totalmente. Tem vezes que a sensação que tem é que eu assisti um filme e eu estou escrevendo o filme que eu assisti. Então é como se a história já existisse e eu estou só fazendo download de algum lugar e jogando no papel. Já aconteceu e é normal acontecer. Né? Aí o autor tem que ficar se policiando o tempo todo, porque é incrível, você está ali, você sabe de tudo que está acontecendo, é porque você que cria, só que você também não pode se meter muito na vida dos personagens, mas você sabe, né? E dá vontade mesmo, às vezes, falar, não, eu faria assim. Peraí, mas ele não faria isso. Aí vai lá e tira. Sim, exato. Acontece. Exato. Você coloca uma personalidade X no personagem, aconteceu comigo nesse daqui. No final do livro, eu queria que determinada situação acontecesse e eu escrevi daquele jeito. Aí a minha leitora crítica, né, a Meg, linda, maravilhosa, adoro ela, ela chegou e falou assim, mas Paula, não está muito condizente com a protagonista, ela é impulsiva, ela jamais agiria dessa forma. Nunca. Então, assim, parece que ela está sendo forçada a algo, sabe? Que ela não quer. Então,
pensa direitinho, dá uma lida de novo, pensa conforme a cabeça da personagem, como ela agiria dessa forma, como que ela agiria na situação. Aí eu aí eu realmente não tá combinando com ela. Não é típico de uma pessoa impulsiva agir tão controlada assim. Aí eu tive que mudar. Aqui tem um personagem que ele cresceu tanto que ele foi tomando o lugar do mocinho, né? Aí eu pensava, não, volta, você vai ter que ir para lá e tal. Eu tive que ficar controlando esse personagem o tempo todo, né? E aquele que eu achei que fosse o herói, não foi o herói. Mudou totalmente. Ele não foi herói coisa nenhuma. Foi agora, já chegou no final ali, eu falei, não, deixa. Já tá bom assim. Eu acho que o Cauã vacilou, perdeu. Já passei para outra pessoa. Então, existe muito. A gente trocar também, né? Uma ideia que a gente já tinha estruturada, a gente, conforme a história, a gente, é um outro final completamente diferente do que a gente imaginava, né? Sim, às vezes a história pede mesmo umas mudanças, uns ajustes para poder ficar mais. Porque a gente imagina no início algo que, eu quero um final assim. Mas quando você vai conhecendo melhor os personagens, quando você vai conhecendo. E é assim, no início, quando você. Você definiu as características X, Y, Z para cada um, mas ainda não está natural. Você está planejando como que ele vai agir. Isso. Chega um momento que é tão natural que você tá lá escovando os dentes de manhã, você está escutando a frase, uma fala daquele personagem. Convive com ele. Exatamente. Parece que você escuta aquela fala. E aí você corre e anota, porque eu vou usar em alguma situação no livro. E às vezes você está trabalhando e de repente você, poxa, fulano de tal falou isso, assim, então surge do nada. Ou você está caminhando, você olha determinada pessoa que passa do seu lado e fala assim, isso daqui rola uma cena. Opa, cabe Opa, cabe naquele isso. personagem e tal. Vou pegar e tal. É, Opa, opa, isso exatamente. aqui, entendeu? Isso. Mas é muito interessante, né? Também De uma outra história, você fala? Ah, sim. Comigo já aconteceu isso algumas vezes. E o que eu tive que fazer? E quando eu vi que estava desviando muito, porque quando desvia, você tem um risco muito grande de você nunca terminar a história, porque vai criando barrigas. Vai criando possibilidades e mais possibilidades em cima de possibilidades. As Tem que variantes. conhecer o limite. Tem que Exatamente. conhecer o limite. Exatamente. Então, por isso que é importante você fazer um roteiro, uma escaleta, para você entender na hora que isso está acontecendo. Então, fala assim, ó, isso aqui vai desvirtuar. Então, o que você faz? Dá uma parada, respira, tira uns dias para você arejar a cabeça, volta, lê seu planejamento. E na maioria das vezes a resposta está na própria história. Então você fala assim: olha, isso daqui não pode, está tomando esse caminho, mas não será interessante agora. Se for interessante no planejamento e couber, beleza. Se não for, você resgata aquilo ali, segue para a linha principal e aquela possibilidade ali você deixa anotado que você pode trabalhar num conto. Então você pode, você tem a história principal, mas você tem a chance de escrever contos, né? Os chamados spin-offs da história. E depois você pode lançar, se não vier no livro principal mesmo, você pode lançar na Amazon, joga lá no Kindle, né, para a pessoa baixar, porque se a pessoa gostar dessa história, ela vai querer ler as histórias paralelas dos outros personagens. Então você Sim. pode trabalhar dessa forma. Quando acontece isso comigo, eu faço o seguinte, eu dou uma avaliada para ver se a história que está surgindo ali no momento cabe. Quando eu vejo que não cabe, eu reservo. E dou um jeito, se eu ver que vale a pena, eu vi que vale a pena, eu vou dar um jeito de encaixar aquela história que está criando ali lá na frente. Eu sempre dou um jeito de aproveitar, só mesmo se não tiver jeito, né? Aí eu deixo passar. Mas isso aí acontece mesmo, tá? E é bom que aconteça, porque nós temos o texto principal, né? E nós temos os textos secundários.
Então, é interessante que uma história puxa a outra e vai criando esquemas, né? Mesmo que sejam secundários. Mas que lá na frente todos os esquemas vão se encontrar. Não é isso? Eu só sei Exatamente. que você falou do plano. Agora eu achei graça porque você falou tão bonitinho do plano. Aí eu olhando para mim. O meu plano é incrível, porque cada escritor tem o seu esquema. E o meu esquema é incrível, porque eu estou dizendo que é incrível. Eu coloco tópicos, o meu plano são tópicos. Eu vou absorvendo coisas ali que não estavam no plano. Então acontece muito de aparecer novas histórias que eu não estava nem imaginando. Eu dou um jeito de pegar, entendeu? Eu dou um jeito de aproveitar ali. E os esquemas. Ai, meu Deus, já aconteceu tanta coisa que eu não esperava que fosse entrar, e entrou e deu certo. Então, eu penso assim: o nosso plano ele não é absoluto, ele é flexível. Qualquer momento ele pode mudar, né? E aí a gente acaba que não se desliga, né? É o que o marketing chama, né? De tem o escritor jardineiro e o escritor arquiteto. O jardineiro, ele vai, planta e vai colhendo, né? E vai criando a história ao longo do processo. E o arquiteto não, o arquiteto ele vai e planeja tudo antes, depois segue o planejamento. Mas Está tem uma, pré-determinado. exatamente, mas aí tem uma terceira variável também, que você não precisa ir para um extremo ou para outro, você pode ter um meio termo. Você pode fazer um planejamento, dentro desse planejamento você deixa lacunas Isso aí. para você poder, esqueci a palavra agora, Você está aberto a a novidades, novidades, a tem que estar preencher, aberto, exatamente. flexível. É isso aí, você deixa opções ali de flexibilidade mesmo, porque se surgiu uma ideia naquele momento e você consegue incluir ali. Porque quando você já tem a prática, você já sabe que isso pode acontecer. Já vai ficar esperto. Então não tem como, não precisa fechar tudo, né? Já deixa no espaço, porque vai acontecer. E é bom quando acontece. Isso, exatamente. Porque tem autor que gosta de estar tudo planejadinho e seguir ao pé da letra aquilo ali. E eu não consigo, porque eu ficaria entediada se eu tivesse, Trava. exatamente, se eu tivesse assim, tá aqui, tudo quadradinho, um atrás do outro, eu fosse seguir um ponto de cada vez e até chegar no final, não rola. Então, ao mesmo tempo que eu preciso do planejamento para me guiar, porque se eu não tiver o É só planejamento, um norte. exatamente, Só um norte. se eu não tiver esse planejamento, eu não termino nunca a história e fico lá a vida toda ali escrevendo, sempre criando. Então, eu preciso desse norte, mas eu também preciso desse espaço para poder deixar a criatividade falar mais alto em alguns momentos, porque senão eu fico entediada e eu largo de mão. Então, Eu penso que o planejamento é muito importante, mas se você ficar só nele, vai travar e você vai perder grandes oportunidades de melhorar a sua história. Então, tem que saber usar o planejamento também. Movimento mais detalhado, falar um pouco das emoções, levar e depois da história, né? O movimento só o começo, tem aquele movimento padrão, que é o movimento da história, o movimento que ele vai evoluindo o tempo para frente. Qual desses mais dois depende da história. E tem uma frase também que os escritores mais famosos eles gostam de falar bastante, que é o chamado show don't tell, que é mostre e não diga. Então, assim, ao longo da história, ao longo das páginas, você vai mostrando isso. Você não precisa começar a história falando que Maria é uma pessoa de cabelos louros, olhos azuis, que gosta de ir para a escola, Nem que aguenta isso, não. não. Aí você faz uma lista de supermercado colocando todas as características da personagem. Não, não é isso. Você vai revelando ao longo das páginas cada nuance. Então, assim, no início, na primeira página, eles falam assim que a primeira página é aquela página que o leitor vai se decidir se ele lê ou se ele abandona. Então, assim, né, é aquela página que é a decisiva. Então, você vai fazer uma apresentação do personagem, mas uma apresentação interessante dele. Você não precisa fazer essa listinha de supermercado. Você vai colocar Mínimo.
É o mínimo necessário. Exatamente. Você vai colocar o que é muito interessante do personagem e você tem que mostrar ali naquela primeira página por que que aquele dia específico da vida dele é um dia diferente. Então, não precisa, não é que você tem que colocar um grande acontecimento da vida dele, mas aquele dia ali, alguma coisa fugiu da rotina dele e é diferente do que ele está acostumado. Então, naquela página ali, você colocando isso, você já deixa um gancho no ar. Você apresentou o personagem, você já deixa uma pulga atrás da orelha do leitor para ele querer entender o que está acontecendo ali. Você usa uma linguagem bem técnica, né? Interessante. Eu já uso um pouco diferente, né? Eu costumo falar que é a famosa pescaria. Você joga a isca nas primeiras páginas, tem que pegar o leitor e vai Exato. puxando o leitor, né? Aí você vai desenrolando a história e vai desenrolando os personagens. Então, lança mesmo a isca e puxa. A cada capítulo, não é só no começo, é cada capítulo, lança e puxa, lança e puxa. Quando esse lança é você jogar algo que aconteceu, que vai acontecer lá na frente, você joga só umas pedacinhos ali, um parágrafo pequenininho, joga e vem, joga e vem. É Exatamente. tão, né? É uma coisa assim, parece que é automático, que é técnico, que é frio às vezes, por parte do autor, mas é a técnica de você segurar o leitor, né? Faz parte. Parece Exatamente. frio, mas Foi até interessante você ter abordado isso, porque assim, é, eu, pelo menos, assim, quando eu estava começando, eu falava assim, não, a minha escrita é totalmente intuitiva e a arte é assim, tem que ser intuitivo, enfim. E depois, com o tempo, você vai entendendo, não, tem que ter você tem técnica, que ter mesmo para técnica fazer também. arte. E muita gente acha assim, que se você tiver a técnica, você vai podar a sua liberdade criativa. E não vai, é justamente o contrário. Você dominando certas técnicas, certas ferramentas de escrita, você vai enxergando novas possibilidades e isso meio que amplia sabe, o seu leque, né, de informações e de criatividade. Você vê novas possibilidades, você enxerga como que você pode ir além. Pode produzir muito mais do que você esperava, né? Só com a sua imaginação, né? Se você tem a técnica certa para isso, né? É igual, teve um colega meu que é escritor, ele falou, Geisa, amplie esse texto, você tem material para isso. Só que você resumir um texto também não é moleza, não, porque você tem que resumir de um jeito que não se perca o conteúdo central e que, ao mesmo tempo, não fique faltando nada, né? Então, assim, é um jeito que eu escrevo mais resumido, mas eu tenho essa cobrança de alguns colegas escritores. Vai, escreve mais, mais, mais e mais. Mas eu faço assim, eu já conheço a técnica e vou no meu limite, né? Eu penso que, igual você gosta de escrever um livro mais volumoso, você se sente bem, você sabe usar a técnica a seu favor para isso, então faça aquilo que você se sente bem em fazer. É melhor do que você inventar muita coisa e você se perder, Ah, né? sim, com certeza. É igual quando eu falo assim, tamanho de capítulo. Ah, capítulo, qual é o tamanho ideal de um capítulo? 2 páginas, 3 páginas, 5 páginas, 20 páginas. Então, o capítulo tem que ter o tamanho que você planejou para aquele acontecimento. Se você planejou que aquele capítulo vai ter que acontecer o acontecimento A e B, beleza, você não precisa se prolongar muito. Aconteceu o A e B, ótimo. Se deu 2 páginas para fazer o A e B, excelente. Então, não existe isso muito de você falar assim, ah, um livro bom, ele é um livro grande, ou um livro bom, ele é um livro pequeno. Vai depender da história que você está trabalhando. É o assunto que vai mandar. O assunto, exatamente. O público-alvo também influencia muito. Igual assim, esse daqui, eu falo, é o meu primeiro livro. Eu me peguei empolgada com a história, porque eu escrevo ele há mais de 15 anos, então eu tinha muito conteúdo, muito material para colocar aqui para trabalhar. Já trabalhava assim, pensando em fazer uma série mesmo. E eu, particularmente falando, eu tenho dificuldade de resumir.
Então, assim, eu falo isso para a vida. Assim, eu tenho dificuldade para resumir as coisas que eu estou falando, eu tenho dificuldade, tá com meu esposo de prova. E quando eu começo a falar de um assunto, eu acabo rendendo mais. E, ixi, Maria, e na escrita não foi diferente. Então, assim, eu realmente tenho muita dificuldade. Mas o livro que eu escrevi esse ano com o meu colega o João Peçanha, que foi o Assobio do Saci, que a gente vai até lançar, se tudo der certo, até o final do ano a gente lança ele. Ele já ficou bem menor, ele ficou bem assim, direto, até porque já é um outro público que a gente está trabalhando, é um público mais. É, é um 13 para 15, é de 13 anos em diante, né? Ele engloba o público adulto também, mas ele tem uma pegada mais assim, voltada para o público de escola, Juvenil. mais juvenil, É. porque a gente está. Eu falei uma coisa assim, eu falei errado, é Ave do Sertão, eu troquei o nome, perdão. Ave. Desculpa, Ave do Sertão. Falei errado. Ave do Sertão foi o livro que eu escrevi com o João Peçanha. É porque o Assobio do Saci é um outro livro que já estou planejando também. A gente acaba trocando as bolas. Mas o Ave do Sertão, ele fala sobre o Canudos, a Guerra de Canudos, no universo steampunk. Então, ele pega a Guerra de Canudos, mas é contada de uma forma diferente. Então, assim, o aluno que estiver estudando, ele vai ler daquela forma ali, vai ver um Antônio Conselheiro diferente, vai ver o Dom Sebastião retornando à vida, e ali em Canudos, então ele vai ficar curioso para poder conhecer como que realmente aconteceu a história desses personagens. Então, ele tem um apelo forte para o público de escola. Até um pedagógico, né? Exato. Então, a gente já planejou ele para ser mais fluido e mais direto. E foi aí que eu pude também entender como fazer um livro mais resumido. Eu falei assim, nos próximos, eu prefiro fazer um livro menor, até pela questão de custo, para você fazer um livro desse tamanho, ele tem um custo muito maior do que você fazer um livro de 300 páginas, 250 páginas. Então, comercialmente falando, é melhor você fazer um livro mais fino também, principalmente para alguém como eu que está começando. Você que foi o primeiro livro e foi na empolgação, eu fiz ele desse tamanho. Mas quem está lendo fala que está gostando, ou que tem conteúdo para isso, beleza, ótimo, então tá bom. Mas eu, por opção, eu prefiro nos próximos fazer um tamanho menor. Sim, o Ave do Sertão já está com uma parceria com a editora, então já está em processo de revisão. E eu creio que setembro, outubro, enfim, não tem uma data marcada ainda, mas esse ano ainda deve sair. Que bom, fico feliz, porque é uma batalha chegar nesse ponto. É uma luta. Eu sei como é que é. E o tempo também que a gente leva para fazer um livro. Recentemente eu faço um livro mais rápido, mas o começo, o primeiro livro, o segundo, eu demorei muito para fazer, né? Era a falta de experiência também e mais o processo, que a gente sabe que é lento mesmo, é natural demorar. Você falou 15 anos, eu fiquei de 7 em um, fiquei de 5 no outro, é por aí mesmo, porque o texto precisa de um tempo para amadurecer. Enquanto ele está parado, você também amadurece. Ele amadurece de um lado, você do outro. Isso é ótimo, isso tem que acontecer. Exatamente. Então, quanto maior o seu texto, mais tempo você vai ter que deixar no processo de amadurecimento. E isso, às vezes, deixa o autor... Meu Deus, que negócio que não sai, né? Então, assim, eu aí fui desenvolvendo uma maneira de escrever um pouco mais rápido, né? Porque eu também ficava um pouco angustiada, e, sabe, aquele texto. Até porque a escrita eu vejo também como terapia, né? Parece que enquanto você não entrega o produto, você tem algo que você não consegue se libertar. Sim. Às vezes até um conteúdo que está aqui dentro, que você quer libertar isso aqui. Ou é algo pessoal também, que você incluiu ali, no sentido da algo que você quer deixar, um legado você quer deixar.
sente que precisa externar alguma coisa da sua maneira, mesmo que seja uma literária, se você não entrega, você pode até passar mal. Já aconteceu isso na época acho que era o Benedito Rui Barbosa, ele passava mal no processo de produção dele, porque a carga emocional que se coloca para fazer um livro é muito grande, um texto, né, um projeto que seja. Então, a gente tem que ter muito cuidado enquanto autor para não né, abalar muito aí o psicológico e emocional, porque é um trabalho que entra na vida da gente, faz parte, né? A gente tenta se desligar um pouco, mas está sempre ali, né? Sempre atento. Sim, Por aí. com certeza. Só que a história dele só que a forma que ele desenvolve a história, os mistérios que o protagonista tem que ir resolvendo para chegar em ponto X, ponto Y, porque é muita arquitetura envolvida, muita parte lá da Itália, que tem que ir na Capela Sistina, de lá vai para tal local, e por aí vai indo, meio no inferno, lá que conta um pouco contada parte de Dante, né, que é da comédia, ele pega temas variados em cima, aí depois tem o Código da Vinci, o best-seller lá que estourou, que todo aquele contexto da parte. E ele resolve, né, vai no Louvre, tem a trilha lá das rodas, histórias de magia. E também tem uns autores que são pequenos, que algumas histórias muito são muitas, mas são poucas. Objetivos, né? Bem... Voltando nessa parte da autores, e quer saber as referências assim, que tiraram você está escrevendo, autores que vocês gostam, assim, internacionais ou nacionais. Bom, o Jônio já sabe, né, que a minha principal inspiração é o Tolkien. Eu sou apaixonada pelas obras do Tolkien. Mas eu gostava muito também do Sidney Sheldon, eu gostava da agilidade da narrativa dele, e ela falando aqui sobre os ganchos, né, das páginas, o Sidney Sheldon tinha muito isso. Você termina um capítulo com um fato assim quentíssimo, e aí ele te deixava assim, sem saber o que ia acontecer. Aí começava outro capítulo, era um outro arco, já era um outro personagem, aí até o final te deixava. Ele trabalhava com os 3 arcos paralelos, mais ou menos, mas que no final ia fazer sentido no conjunto. E todo final de capítulo ele deixava, ele terminava assim, naquele momento clímax que você ficava, ai meu Deus, e você não conseguia parar de ler Quando o livro. é que vai encaixar isso aqui? Quando É que vai encaixar? Você ia assim, da primeira página até a última em tipo 2 dias, no máximo 3. Então, se você não tivesse muito tempo, né, para ler, e eu absorvi muito isso, eu queria colocar isso nas minhas histórias, para poder justamente deixar essa ânsia. Então, assim, para um livro desse tamanho, para eu poder atrair o leitor, para ele continuar e não desistir, eu tive que suar um pouco para poder colocar isso daí, deixar esses mistérios. Então, assim, eu trabalho muito assim, essa questão fala um pouco sobre paradoxo temporal na história, então tem um pouco assim, mostra um pouco o passado, mostra um pouco o tempo presente, tem alguma coisa de visões de futuro, justamente para deixar essa curiosidade mesmo, para a pessoa ficar assim, naquele quebra-cabeça. Meu Deus, o que está acontecendo? Por quê? Será que isso vai acontecer mesmo? O que é isso? Por que esse personagem ele agiu desse modo aqui e agora ele está agindo desse modo? Será que é um mundo paralelo? É uma versão dele de outro mundo? Ou é ele do futuro? Enfim. Então, você deixa essas charadas, deixa essas pistas, essas interrogações para a pessoa poder ficar com essa curiosidade mesmo. Faz parte da técnica, né? Uma autora que eu gosto muito é a Jane Austen, que ela tem essa linha mais romântica, mais regionalista, né, da época dela, época de Inglaterra, né? Então, assim, eu vejo muito isso, a questão do... Eu sou muito família, então eu gosto aqui também fala muito disso, meus outros livros falam também, a importância da família, do clã, né, o clã.
Então, assim, acho que a Jane Austen internacional seria a minha maior, né? E nacional, eu gosto do Jorge Amado, o jeito que ele escreve, a facilidade com que ele coloca as coisas. Você lê os livros dele, você sente o cheiro da Bahia, você sente o gosto de comida na boca ali, de tão forte que é a leitura dele, tão regionalista. E eu gosto disso, né? Aí, já na questão da fantasia também, né, do Harry Potter também. E há outras literaturas que eu vejo muito no infanto juvenil, que são aquelas que eu te falei, dos clássicos. Isso me ajuda muito, né? E também na linguagem que eu tenho com os meus alunos. E, enfim, não só os livros, mas eu vejo os filmes, tem os livros das crianças e os filmes, para eu ver esse parte. Eu preciso ter essa linguagem, já que eu converso com as crianças, né? Então, é meio nesse meu universo gira em torno disso aí. A saudosa coleção Vagalume, quem não se lembra com saudade? Tem tudo ali. E fora a questão de referências, né, de autores nacionais, internacionais, a gente falou aqui do, é, da coleção Vagalume, que tem autores, assim, primorosos ali, né, tem as histórias muito interessantes. Eu gosto também muito do José de Alencar, eu gostava de ler os clássicos, eu tinha uns 14 anos, eu adorava ler Machado de Assis, José de Alencar. Então, assim, eu gostava daquela linguagem clássica deles. Mas há referências externas também, né, de séries, filmes e tudo mais. A questão da fantasia, né, do Final Fantasy, ele tem bastante uma inspiração muito forte. O, o 7, o 10, o, o The Witcher 3 também é um que eu gosto demais também. E na questão da fantasia, né, como a gente estava falando, a gente vê muitos livros, né, muitas histórias falando sobre a mitologia celta, a mitologia viking, muitas referências estrangeiras, mas a gente vê poucas referências à nossa mitologia nacional, a gente vê poucos personagens, né, agora, graças a Deus, a gente está vendo mais, porque as pessoas despertaram para isso, a gente tem vindo também, Cidade Invisível, que foi uma série Foi uma série muito aclamada. fantástica, exatamente. Mas antes disso mesmo, já tinha Você Se Despertando também. Então, assim, eu senti essa necessidade de trazer isso daqui. Então, por exemplo, aqui nos Talismãs de Jade tem uma referência a Yara, não, não diretamente, mas tem uma personagem aqui que ela tem relação com a água e ela tem esse nome Yara, justamente em homenagem a essa personagem. Tem algumas citações assim a lendas indígenas. E o Ave do Sertão, que eu escrevi com João Peçanha, tem o Boitatá, o Assovio do Saci, tem o próprio Saci Pererê também, e ele é narrado pela Índia Nayar. Então, assim, eu acho interessante a gente, escrevendo as nossas histórias, né, de fantasias, trazer um resgate da nossa própria cultura mesmo, justamente para poder despertar esse interesse do leitor de conhecer aquilo que é da terra. E mostrar que a gente tem aqui também é muito rico, é muito interessante. Sim, é um dos precursores, né, da literatura infantil juvenil nessa questão da fantasia, que foi o Monteiro Lobato, que eu penso que é o que a gente pode se inspirar mais, né? E aí Exatamente. depois nós temos também a Ruth Rocha, vem fazendo esse trabalho, a Ana Maria Machado, né? Mas o foco, eu creio que ficou ali na lenda do Saci, né? Do mundo. Sim, sim, ela fez esse resgate, né? Aqui da cidade, regional. Sim, conheço Muito muito, muito interessante. bom. Questões mais adultas, você tem que colocar tirando a criticação, que é um pouco mais do horror. Tipo assim, tem questão de
Cuca. Tem outra parte que ele desenvolve, né? Agora, tem a parte que botava mais medo, que ele gosta de ter mais, mais bem infantil. Se ele pegar essa global, ele voltar para o Não, é Sim, sério. com Por isso que certeza. as histórias de Monteiro Lobato são um sucesso até hoje, né? Por isso. Inclusive, ele, agora que as obras dele entraram em domínio público, você tem essa liberdade de trabalhar as obras dele, faz uma nova roupagem. Então, se você quiser, por exemplo, trabalhar um personagem mais adulto, hoje em dia existe essa liberdade para isso. Criar a partir do que ele deixou. Exatamente. Não, eu achei que tivesse terminando, porque nós já. Parece que nós estamos no... Tá acabando? Tá acabando. tem alguns autores diferentes ao jogo D&D, angelical, humano, cultura pop, né? O que é um caldo a galera estuda, famoso aqui online. Só que tem recompensa. Aí, tipo assim, bota, você doa R$ 100. Aí sua recompensa para R$ 100 é um tipo, mais uma caneca. Aí a recompensa vai variando. Determinadas recompensas, quanto mais você doa, mais recompensa você vai ter. Tem um mínimo e tem um máximo. Aí às vezes eles batem a meta e eles querem estender. Você já doou aquele valor, você pode doar outro valor para conseguir outras recompensas atingir. E assim eles vão aumentando a quantidade de que eles vão estar fazendo. É um box. Box nerd, legal. E voltando também à questão da produção literária nacional, é interessante a gente destacar também como tem surgido livros nos últimos anos, né? Aqui a produção nacional ela está bem aquecida. E se você pegar de 2020 para cá, eu creio que até em parte, né, por conta da pandemia, as pessoas precisaram ficar em casa, precisaram no final de semana se a gente costumava sair, a gente costumava socializar, a gente não tem feito isso mais. Então, assim, surgiu uma quantidade bem significativa de novos autores e cursos que você pode fazer também, cursos virtuais para você fazer. Então, assim, tem surgido bastante obra e isso é muito rico, é muito interessante e é gostoso de ver isso, né? Como que tem aquecido o mercado. Sim, nesse período também de pandemia, eu pude conhecer alguns autores que eu não imaginava que, né, fazia esse trabalho. O Rodrigo Moura, você conhece o Rodrigo Moura?
Não. Então, assim, que fez depois o livro dele ficou tão bom, Bom Dia, Verônica, que virou Ah, foi para o sim. cinema, Sim. fez maior sucesso. E eu assisti, eu soube que ele faz esse trabalho, né? Porque ele tem um canal no YouTube e tal. E eu soube por conta da série, né? O Bom Dia, Verônica. E eu fiquei encantada o texto, com toda a produção cinematográfica. Sei lá, uma coisa assim que a gente está acostumado a ver, algo internacional daquele tipo, né? Daquela qualidade. E quando eu assisti o Bom Dia, Verônica, e fiquei sabendo que foi um brasileiro que criou aquilo tudo em parceria com uma pessoa, uma mulher, uma amiga, só que ele não revelou, só revelou sobre aquela pessoa no final ali, depois que lançou os episódios e tudo. Eu assisti todos os episódios, eu fiquei encantada. Então, assim, claro, claro, no Brasil tem sim qualidade de trabalho literário, Com claro que tem, né? com certeza. E eu descobri algumas coisas na pandemia também. Eu parei um pouco mais também para prestar atenção, né? A gente vive correndo. Exato. E eu fiquei encantada. E fico feliz de saber que agora tem mais um trabalho para a gente descobrir aí, né? Sim, a recíproca é a mesma. Que bom. É isso aí. Não, toda vez que eu descubro, assim, novos autores, novos lançamentos, eu fico assim, gente, que legal. E de todos os gêneros, você vê terror, fantasia, infanto-juvenil, young adult, romance romântico. Então, você vê de vários gêneros surgindo e é muito interessante isso. Recentemente eu descobri duas meninas, umas meninas que estão começando agora. Não há? A Hanabi, É, Anne. A Anne, eu descobri as meninas. Daqui da região? sem ela, a Hanabi, ela tinha um projeto de mangá que era voltado para pirata. E ela pegou e não quis desenvolver um mangá famoso que tem aí, um amigo One Piece. Só que a história dela, você ela pirata, ela achou que estaria sendo copiado e terminou fazer essa história de não filho, né? No caso dela, mas na live só. Que legal. Ela já tinha ela lançou o primeiro volume. Aí no caso é a primeira live nova. Gente, que interessante. Então, Muito eu legal. descobri também nesse processo aí que a gente está passando. E eu li os textos das meninas para dar um apoio ali e tal, mas não é por isso que eu estou falando. Estou falando pelas meninas, que eu fiquei encantada também, né? Elas têm conteúdo, têm material, e estão aí, estão começando. Então, né? Foi o primeiro trabalho delas. E eu falei, gente, eu não sabia que tinha aqui também linhagem um pessoal que fazia esse trabalho, né? Nossa, é uma coisa sangrenta que você Dá um olha, orgulho até né? assim, de ver essa produção saindo. Então, e saber que são meninas que não estão no círculo literário ainda, né? Estão se adaptando, né, a esses esquemas de produção, né? E ali eu vi as meninas com muita garra, né, com muita vontade de fazer e tal, e lançaram o livro. Eu ainda não peguei o livro físico, conheço o texto, porque dei uma olhada, mas o físico ainda não vi. Eu vi um pouco da produção da capa, fiquei encantada com a capa das meninas, muito bem feita. E é isso aí. É Anne e Hanabi. Que legal, gente. Muito interessante. Elas têm um pseudônimo, nome artístico, é isso. Então, podemos marcar para outro dia, continuar batendo papo. Com certeza. E vamos agora aqui, tipo assim, para cada uma tá falando um pouquinho do livro, assim, no caso, a Geisa tá falando um pouco da Mayra e Paula você tá falando um pouco dos Talismãs de Jade. Bom, Os Talismãs de Jade é o livro 1 de uma duologia. Na verdade, esse ano eu descobri que vai ter um terceiro livro, descobri, tá? Como a gente conversou mais cedo, né? Que a história ela ganha nuances ao longo do processo, então ela vai ter sim um terceiro livro.
Porém, por que que eu ainda chamo de duologia? Porque a história principal que começou nesse livro termina realmente no livro 2. O livro 3 vai ser um outro arco. Alguns personagens retornam, mas já vai ser é como se fosse um spin-off, exatamente. É o chamado One Shot, né? O livro único, e que é uma ramificação desse daqui. Então, é uma duologia chamada Área de Yu. É uma história de fantasia com romance. Os protagonistas são a Sofia e o Tristan. Você vê a ilustração deles aqui. A Sofia, ela é uma estudante de biologia. E ela tem alguns mistérios que rondam a vida dela. Ela escuta, de vez em quando, ela escuta uma voz cantando e ela não sabe que idioma que é, e é uma música que chama muito a atenção dela. Ela quer descobrir de onde que vem, ela não sabe. Ela escuta uma voz chamando a área é a sua resposta, falando o tempo todo. Então, e ela sente saudades de algo de um lugar, é um sentimento que ela nunca experimentou, nunca vivenciou. Então, é como se algum lugar a chamasse, um lugar onde ela nunca esteve. E ela gosta de fazer mergulho de apneia. Quando ela está mergulhando, é que ela se sente mais próxima de descobrir os mistérios da vida dela. Ela é adotada por uma senhora chamada Amália. Ela não conheceu a mãe dela, nem o pai, não sabe quem é. E ela tem um talismã de jade, que seria esse aqui da capa mesmo. E ela teve um amigo de infância que tinha um talismã igual a esse. Ela não entende por que eles tinham talismãs iguais, então é um dos mistérios do livro. E eles foram amigos na infância por 2 anos, até que aconteceu um desastre, e os dois foram separados e nunca mais se encontraram. Em determinado momento da história, ela faz uma viagem fantástica, ela faz uma travessia, rompe-se o véu entre o mundo real e o mundo fantástico, e ela vai parar em Área. Área é um universo, não sei se eu poderia chamar de paralelo, mas é um mundo que tem certas características que lembram a Terra na época medieval, e tem algumas semelhanças com a Terra e outras não tanto, porque ali tem magia, tem alquimia, tem criaturas fantásticas, e ela vai desvendando aos poucos. E ali ela sente que é o lugar que a chamava. Então, os mistérios que a rondavam vinham dali. Então, tem que descobrir qual que é o mistério do talismã, qual que é a voz que falava que a área é a sua resposta, que música é aquela que ela escutava. E ao longo dessas páginas, ela vai descobrir algumas coisas e outros mistérios vão surgindo também. Que Agora aí é eu o quero saber gancho em do que livro mundo que ela 2. vai ficar. Exatamente, essa é a questão. Ela vai ficar no mundo fantástico, ela vai Agora, voltar para a Terra, quem sabe? será que ela vai gostar mais? Exatamente. E ali em Área, ela vai reencontrar o Tristan, que é esse amigo de infância dela. Só que quando ela reencontra o Tristan, ele está muito mudado em relação ao que ela conheceu. Ele não a reconhece, ele a trata com indiferença, ele está uma pessoa assim, cega pelo desejo de vingança, e é uma pessoa totalmente diferente do que ela conheceu na infância. Então, por isso que os leitores se perguntam, gente, esse é o mesmo Tristan que ela conheceu na infância, ou é um Tristan do mundo paralelo? Por que ele está assim? O que aconteceu com esse rapaz que ele está tão mudado? E esse é mais um dos mistérios da história. Ó, gostei. Quer saber onde ela vai ficar. Então, o livro da Maíra, ele fala um pouco sobre a adoção de uma criança nascida ali na região das Padeireiras de Goiabeiras, numa época bem já distante, não é atual, né? E aí conta de lá para cá o processo que ela vem passando na vida dela, né? Então, era uma família muito humilde, ela perdeu o pai, e depois perdeu a mãe, justamente no parto. Então, assim, uma situação complicada, numa época em que um casal de franceses também havia tido experiências muito difíceis, né, para ter um filho e tudo mais. E aí, quando esse casal de franceses, eles ficam sabendo dessas panelas de barro em Vitória, até porque eles são donos de restaurante e tudo mais, eles vêm para conhecer e também para dar uma arejada, porque a mulher, a Elisa, havia passado por situações de aborto, então precisava dar aquela, né, esparecida e tal. E quando eles vêm para Vitória,
eles não fazem ideia, não faziam ideia do que ia encontrar. Até então era só conhecer as panelas de barro. Só que aí conhecer toda uma história de uma paneleira que precisava de socorro, precisava de ajuda, né? E tem um pouco do místico também, da religiosidade, né? Que também é o perfil cultural aqui, faz parte do perfil cultural capixaba, né? E isso foi muito forte na decisão de adotar essa menina, até então uma situação completamente desconhecida, né? E como que a família, os amigos que ficaram com esse bebê, iria passar uma criança para um casal que eles não tinham muito conhecimento, né? Então, tem todo um desenrolar por que essa adoção aconteceu, né? E o livro puxa muito a atenção dessa questão da amizade incondicional, que é tão bonita entre as pessoas, né? Até que ponto você pode dizer que você tem um amigo? Até que ponto você suporta os entraves, né, os espinhos, né, as arestas ali da convivência? Isso é bem interessante. Então, vai desenrolando aí um pouco de belezas naturais do Espírito Santo, e como as paneleiras têm um fio condutor ali, lá na ideia indígena, eu também falo um pouco sobre a questão indígena, né? Da dizimação e tudo mais. Aí puxa um pouquinho para Aracruz, enfim, é uma narrativa que lembra não só um histórico geográfico, mas uma situação de carinho mesmo com o ser humano, né? Tudo aquilo que eu desejo para esse público infantil juvenil é que eles entendam isso, né? Como que é bom você estabelecer relações, criar relações e manter isso. Você não sabe do dia de amanhã. Então, a história ela começa isso há anos atrás e vai passando por períodos, até terminar já no finalzinho aí de 2019, 2020. A história termina no início da pandemia. Ai, que delícia, já gostei. Então, Amei. opa. Muito obrigado. Espero que Eu que agradeço a oportunidade de conhecer o projeto, conhecer vocês, fazer esse bate-bola, conhecer a Paula. Eu também adorei conhecer você, adorei participar aqui, Johnny, muito legal. Obrigada. E esse foi o segundo episódio do OnCast, o podcast do Aviso Taon, o podcast da comunidade. Não se esqueça de ativar as notificações, se inscrever no canal e compartilhar com a família. É nóis, falou! Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha, compartilhar com a família. E é nóis. É.